Coloca para mim Êxodo capítulo 3, versículo 14. Eu escrevi um livro que o pastor comprou já 6 de uma só vez. Olha que bênção. Continua assim, pastor. Da próxima vez nós já falamos toda a igreja comprar. Brincando. E eu quero resumir esse livro para vocês. O livro se chama Adoração como Deus Deseja. 4 histórias da Bíblia me incentivaram a escrever esse livro, Adoração como Deus Deseja. E eu quero contar essas histórias para vocês antes de eu correr. Já quero pedir perdão aos irmãos por 2 coisas. Primeiro, que terminando o culto eu vou sair correndo para pegar o ônibus na rodoviária. Tem um outro culto à noite em São Manuel. Então, o primeiro ônibus que eu pegar na rodoviária de Barra Funda, já vou entrar nele e, como fala no Brasil, vazar. Os jovens falam assim. Vazar. Mas, segunda coisa que eu me desculpa, eu nasci numa família grande. A minha família, só eu e os meus irmãos e as minhas mães, dá para lotar essa igreja com os meus sobrinhos. Então, lota, o meu sobrinho lota e ainda fica a gente lá de fora. Meu pai casou 17 mulheres. Ele era um bruxo famoso e também era um régulo, um tipo de cacique. Aqui no Brasil chama cacique das tribos indígenas. E ele tinha 17 mulheres. E, consequentemente, teve mais de 60 filhos. Então, 17 mais 66, quem faz boa matemática aí? Já dá quanto? Oi? 83? É isso que eu vi? Não? Não? 17 mais 66 dá 83. Isso. Aí, isso só conta eu, meus irmãos e as minhas mães. Não estou contando que meu pai obrigava todo mundo que chegasse em casa. Se passava qualquer pessoa da rua, ele virava família, morava lá em casa. Não estou contando com os meus sobrinhos. Quando meu pai faleceu, em 2000, ele tinha 172 netos e bisnetos. Então agora faz a matemática. 83 mais 172. Eu estou falando de 2000. Esse número deve ter triplicado hoje. Então, como eu falei, lota esse tempo. Então, na minha casa, para eu ser ouvido, imagine numa população de mais de 100 pessoas, não dava para falar baixo, tinha que falar bem alto. Então, a segunda coisa que eu vou te pedir desculpa é que eu falo alto, tá bom? Então, quando eu falar alto, não pense que eu estou gritando contigo, não, nem estou chateado, só estou querendo que você me ouça, amém? Então, vamos lá. Disse Deus a Moisés: eu sou, porque sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou até vós. O livro que eu escrevi e a mensagem que eu quero trazer resumidamente para vocês hoje é Adoração como Deus Deseja. Nós precisamos aprender a adorar do jeito que Deus deseja. E para entendermos a adoração do jeito que Deus deseja, precisamos partir do princípio que o ponto de partida para qualquer adoração é compreender e reconhecer as obras de Deus e perceber que a adoração flui do conhecimento que nós temos de Deus. Não existe adoração sem conhecer Deus que nós adoramos. Não existe adoração sem experimentar as obras do Deus que nós adoramos. A adoração começa com a reflexão de quem Deus é e não sobre nós. Eu fui ensinado durante a minha vida cristã, principalmente no meu começo de carreira, e por causa disso errei muitas vezes. Fui ensinado de uma forma inocente que a adoração é barganha. Quanto mais eu adoro, mais eu recebo. Essa afirmação não está errada. Quanto mais adoramos a Deus, mais nos beneficiamos disso. Mas quando nós paramos nessa afirmação, damos a ideia de que a adoração é uma moeda de troca. Eu ofereço o melhor de mim e Deus oferece o melhor de si. Isso não é adoração. A adoração é simplesmente eu estar de um lado maravilhado, extasiado, assim, aterrorizado, se poder dizer também, com a grandeza do Deus que nós servimos. Adoração, para entendermos de uma forma clara e simples, é um diálogo divino
humano. De um lado está eu e de outro lado está Deus. Alguém me perguntou qual que é a diferença entre louvor e adoração. E eu falei que o louvor pode ser um monólogo, mas a adoração jamais será. O louvor pode ser somente eu elogiando, porque louvor é falar bem, é bem dizer, é elogiar. E eu posso fazer isso sem que o outro lado responda. Mas não existe adoração como monólogo. Porque para acontecer a adoração, Deus tem que se exibir e nós temos que responder. Para acontecer a adoração, Deus tem que se mostrar e nós temos que responder. Deus tem que se revelar e nós respondemos à revelação do Deus que nós servimos. Para você compreender o que eu estou tentando dizer nessa manhã, eu preciso te mostrar 4, até mesmo 5 histórias, 4 na Bíblia, e a 5ª história é minha e é tua história, para você entender o que é adoração. 4 histórias da Bíblia me chamam a atenção, se não todas elas. Tem a história de chamado de Moisés, a história de Jó, a história do chamado de Isaías e a história da mulher samaritana. Essas histórias têm em comum que toda a história da Bíblia tem. O que é? É que para entendermos a adoração, precisamos perceber que a adoração parte do caos para o campo missionário. É uma jornada, na verdade, a adoração. Ela começa com o caos humano. E eu vou te mostrar o caos da vida desses 4 personagens. Moisés, ele cresce numa sociedade escrava. Cresce no meio de uma sociedade que não vive liberdade. A verdade é que Jacó, no fim da sua vida, é convidado por José, quando José se revela aos seus irmãos, para vir às terras de Gozém. Nas terras de Gozém, o povo de Israel começa a crescer. A história da Bíblia nos conta que morreu o faraó que conhecia a José, e ele não tinha compromisso com o povo de Israel, e porque não se agradava dos judeus, ele decidiu escravizar o povo de Deus. Pasmem vocês, quanto mais sofre o povo de Deus, mais cresce. Eu vou falar de novo. É porque nós da África somos meio doidos na hora da pregação, então também vou falar de novo para ver se você entendeu. Pasmem vocês, quanto mais perseguem a igreja, mais a igreja cresce. Não importa as dificuldades que nós passamos, o que nós percebemos na história bíblica é que as dificuldades nos amadurecem. E esse povo está crescendo cada vez mais, mas Faraó vai intensificando as perseguições, e numa das suas tentativas de acabar com o povo, ele vai matar os primogênitos. Foi nessa história que o caos começa na vida de Moisés. Ele para no rio, ele para no palácio, ele cresce no palácio. Moisés vai enfrentar uma crise muito séria. Qual que é? A crise de identidade. Ele está no palácio, mas ele não se sente parte do povo do palácio. Ele, quando saía para a rua e ele estava no meio do povo judeu, que era seu povo, ele não se sentia parte do povo. Parece até como um missionário. Quando está no seu campo, na sua terra, ele não se sente parte da sua terra. Quando está no campo missionário, ele não se sente parte. Parece que nossa casa é um avião ou o ônibus. Ele fica muito confuso. E a história de Moisés está assim, é uma crise de identidade. E nessa crise, o clímax dessa crise se dá quando Moisés vai assassinar um egípcio que estava maltratando o seu povo. E por causa disso, o caos se intensifica e Moisés foge para o deserto, vive agora no deserto. E no deserto de Midian ele tem um encontro com belas donzelas. E uma delas acaba se tornando a sua mulher. Moisés agora trabalha na casa do sogro e é pastor. Vai pastorear no deserto. Num desses trabalho de pastoreio, ele tem um encontro revelador. Como eu falei, a adoração começa com caos. E a história de Moisés está com caos. Na vida de Jó, todos nós sabemos, Deus testemunha sobre Jó. Homem íntegro, reto e temente a Deus. É o próprio Deus que faz o plano de atacar a vida de Jó. Às vezes, nós passamos por tribulações que são apenas um jeito de Deus mostrar para o inferno que você é crente. Jó passa por tribulação porque Deus queria mostrar no inferno que Jó era crente. Às vezes você passa por tribulações
Porque Deus quer mostrar para Satanás que não importa o que acontece na sua vida, você é crente. E estava assim acontecendo com Jó. Jó está sendo afligido, e o caos começa. Perde tudo, perde os filhos, perde a riqueza. Num dia, tudo da vida de Jó se vai e a sua saúde é afetada. E agora nós temos a mulher, chega para Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre. Se fosse nós, já pedíamos a carta de alforria, ou pedíamos o divórcio. Mas Jó sabia, é com ela que eu vou morrer. Não importa o que ela diga, é ela que Deus me deu. É com ela que eu vou viver o resto da minha vida. Continua agora vivendo esse caos, ele e a sua esposa, enfrentando dificuldade. Jó recebe amigos. Amigos, às vezes são bênçãos, às vezes são complicados. Tem amigo que nem vale a pena receber. Os amigos de Jó, eles têm uma interpretação da enfermidade de Jó que não é real. Eles acusam Jó de ter pecado. Eles acusam Jó de ter roubado ou ter adulterado. Não, você deve ter feito alguma coisa que ofendeu o Senhor. Algo de errado não está certo. E Jó, nessa crise de identidade, ele está enfrentando o caos. Tem um momento da vida de Jó que parece até que Jó entendeu. No início, a Bíblia fala que Jó, perdendo tudo, se prostrou e adorou. Ele falou: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Deus me deu. Bendito seja o nome do Senhor. Quando você olha isso e fala: puxa, que homem. Em algum momento Jó chega a falar assim: olha, eu queria ter uma caneta para escrever na parede, de ferro, assim, e ninguém mais pudesse apagar. O quê? Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E ainda nessa vida eu verei. Você olha e você fala: uau, que adorador, mas ainda não aprendeu. Jó ainda não aprendeu, porque Jó começa a questionar Deus, começa a fazer perguntas para Deus, até que no momento que Jó fala, Deus não fala nada. Posso fazer uma afirmação que não é minha, que é do pastor e doutor Hernandes Dias Lopes. Ele fala: não há nenhum barulho mais terrível do que o silêncio de Deus. Ele falou: o silêncio de Deus é mais perturbador do que qualquer barulho que você tenha ouvido nessa vida. E é verdade, Deus está em silêncio, não fala nada para Jó. Isso é caos. É caos da vida de Isaías. O livro de Isaías, capítulo 7, começa dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Presta atenção, a expressão no ano em que morreu o rei Uzias, isso é caos. Se você for aprofundar a história do profeta Isaías, estudar um pouquinho mais, alguns teólogos vão defender que Isaías, nesse momento da sua vida, ele tinha mais de 10 anos que não conseguia ouvir uma profecia da parte de Deus. Um profeta que não tem profecia é problemático. E o problema ainda maior é que, quando as nações viviam crises, eles iam atrás do profeta. E eu vou te mostrar uma crise. Uzias era um rei bom. Uzias era um rei amado, querido pelas pessoas. Andava nas praças e as pessoas aplaudiam os feitos dele. Uzias é aquele rei que trouxe prosperidade, desenvolveu a tecnologia armamentícia do exército de Israel, conquistou várias guerras, até que a soberba sobe no coração e ele faz o que não lhe era permitido. Deixa-me abrir um parênteses aqui, principalmente para pais, filhos, maridos e mulheres. E principalmente para o povo brasileiro. Não existe liberdade sem limites. A palavra liberdade não pressupõe vida sem limites. Liberdade você a tem para obedecer às regras. Liberdade você a tem para obedecer às leis. No Brasil você não dirige como você quer. Você dirige conforme as leis de trânsito do Brasil. No Brasil, você não faz o que quer, você é amparado por uma lei. Deixa-me te dizer que minha intenção não é falar do Brasil, é falar sobre o reino de Deus. No reino de Deus, você não vive como você quer, você vive de acordo com a palavra de Deus. É ela que nos rege, é ela que rege o seu casamento, é ela que rege pais e filhos, mães e filhos, é ela que rege maridos e mulheres. Nós temos uma regra de fé e prática, e ela se faz, chama de Bíblia, palavra de Deus. Amém. Então não faça o que quer. Qualquer liberdade que não obedece limite chama-se tirania.
Chama-se libertinagem. O ser humano que não obedece limites é o pior dos escravos, porque ele é escravo de si mesmo, dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades. Não há nada pior do que ser escravo da sua própria vontade. Não fui eu quem falou, foi Paulo em Romanos capítulo 1 e capítulo 2. Leia de novo e você vai perceber quando Deus entrega o homem a si mesmo, as suas próprias paixões. Então escute, Uzias não obedeceu os limites, foi sacrificado dentro de Deus, feriu Uzias com uma lepra, ele morre e agora a nação está em luto, chorando. Isso é caos. E todo mundo vai atrás de quem? Do profeta. Mas o profeta não tem nada para dizer. Só que você vai perceber que o profeta que não tem nada para saber, ele sabe ao menos o que fazer quando não sabe o que fazer. Ele sabe o que fazer quando não sabe o que fazer. Ele vai na casa de Deus. Ele não foi procurar um conselheiro. Não estou dizendo que está errado. Ele não foi procurar um psicólogo. Não estou dizendo que está errado. Ele não foi procurar um pastor. Não estou dizendo que está errado. Ele foi procurar o Criador dos céus e da terra. Caos é na vida da mulher samaritana. É mulher que vai buscar água num horário alternativo porque ela não quer encontrar com ninguém. É mulher de má vida, desprezada pela sociedade. Não é amada por ninguém pelo estilo de vida que ela vive. É uma mulher que na sociedade, na lei judaica, merecia ser apedrejada. Então ela busca horários alternativos para ir ao poço. E lá no poço, o caos vai mudar. Caos sou eu, filho de um bruxo. Eu nasci numa família enorme e complicada. Meu pai cometeu minha bruxaria quando eu era criança. Isso quando eu tivesse 15 anos, ele ia me consagrar à bruxaria e ia me treinar para ser bruxo. Mas aos 14 anos, Jesus mudou a minha história. Caos é na sua vida. Caos pode estar na sua vida hoje. Casamentos se desmanchando, filho nas drogas, quase morreu num acidente de moto. Caos estava a sua vida sem Deus. Mas escute bem, eu preciso te dar uma notícia. Atrás do caos há uma revelação de glória de Deus. Você não me entendeu? Vou falar de novo. Chegou um empregado e falou para Jesus: Lázaro está doente. Jesus falou: fogo-me por saber. E ainda vai falar para os discípulos: nosso amigo Lázaro está doente, mas essa enfermidade não é para morte, para que se manifeste a glória de Deus. Então preciso dar um recado. Há uma glória por trás de todo o caos humano. Há uma glória por trás de toda a crise, dificuldade que você está enfrentando. Deus está preparando o momento de revelar sua glória sobre ti e mostrar que Ele nunca te deixou, nunca te abandonou e que Ele trabalha por aqueles que nele esperam. E eu vou te mostrar que o caminho da adoração passa pelo caos, mas o próximo nível da adoração chama-se revelação. Deixa eu te mostrar, na vida de Isaías, nós ouvimos Isaías, na vida de Jó, aliás, ouvimos Jó fazendo um monte de perguntas para Deus. Dizem os estudiosos que ele fez cerca de 15 a 20 perguntas e Deus não falou nada, até que Deus se cansou de ouvir o homem de Deus resmungando. Isso aí, o Jó chega a falar assim: eu queria que o peito da minha mãe tivesse secado, assim eu morria de fome. Porque às vezes nós pensamos assim: não, eu sou super crente, nunca vou fazer a pergunta de porquê. Se você é ser humano, em algum momento da vida já perguntou para Deus: por que eu? Não finja que você não é humano. Se você é humano igual eu, já chegou dentro, mas por que eu? Será que eu mereço isso? E Jó chega a fazer essa pergunta e Deus fala: stop! Igual aquele jogo nosso stop, né? Stop agora, Jó, que eu vou falar. Onde tu estava, Jó, quando eu dividia os mares e os oceanos? Onde tu estava, Jó, quando eu criava o homem, conforme a minha irmã? E Deus faz, tipo assim: Jó, você fez 15 perguntas, vou multiplicar esse negócio aí por 4. Eu vou fazer 60. Eu acho que tem que ter um momento que Deus está perguntando. Jó fala assim: chega, não aguento mais. Isso é revelação. E Deus falando assim: agora como você reclamou, vou me mostrar para você para mudar o seu discurso. O que muda o nosso discurso é a revelação de Deus. É o que Deus fez com Isaías no ano que morreu o rei Uzias. Isaías falou o seguinte: eu vi.
Ele fala, no ano que morreu o rei Uzias, ele fala, eu vi o Senhor assentado no mais alto e sublime. Escuta essa descrição de Isaías, porque ele está falando, eu vi um rei morto, mas quando virei e fui na casa do Senhor, eu vi um rei vivo. Ele está falando, eu vi um trono vazio em Judá, mas quando eu entrei na casa do Senhor, eu vi um trono, tinha um rei que estava assentado, as suas vestes enchiam o templo, e sobre ele, em volta dele, estavam os serafins, que tinham 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, com 2 voavam e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Isso é revelação na vida da mulher samaritana. É intrigante, porque você às vezes não consegue perceber a revelação, mas ela vai acontecendo gradualmente. A revelação na vida de cada crente é diferente. Alguns Deus chega, alguns Deus vai no processo gradual. E com a mulher samaritana foi assim. Ela chega no poço, e junto ao poço, em cima do poço, estava sentado aquele que é a fonte de águas vivas. Já era uma revelação de alguém dizendo que eu sou maior, e ela entende, em algum momento ela fala, eu estou maior do que os nossos pais. Ela chega a dizer, tu és o profeta. Ela começa a entender, em algum momento, quando eles conversam sobre adoração, ela fala, o Messias. Quando ele vier, Jesus fala, eu sou o Messias. Isso é? Agora eu quero ler a revelação na história de Moisés. Coloca para mim, Êxodo capítulo 3, coloca a partir do versículo 1. Vamos ver como Deus se revela a Moisés. Eu amo. Por isso eu deixei Moisés para o final, para eu ler para você. Porque eu quero transformar essa revelação na revelação de Deus para você nessa manhã. Ele fala, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote midiano, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Continua. E apareceu-lhe um anjo. A revelação começou, presta atenção. Nem ele. E dizia assim, o anjo do Senhor, uma chama de fogo. No meio de uma sarça, Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Isso é revelação. Continua, vamos ver. Então disse consigo mesmo, eu irei para lá e verei essa grande maravilha. Olha só, ele já sabe que o que está acontecendo é maravilhoso, e verei essa grande maravilha. E porque a sarça não se queima. Continua. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. Sabe, irmãos, na Bíblia, todos os homens de Deus sabem identificar a Deus pela maneira como ele chamava. Ninguém repetia o nome 2 vezes, só Deus fazia isso. Quando Deus chegava, falava assim, João, João, Joyce, Joyce, Olaisa, Laisa. É assim que ele fazia, Titi, Titi. É o Titi, ele é meu amigo, não vou esquecer dele. O nome dele era o outro que eu não sei qual que é. Moisés percebeu que era Deus e respondeu, eis-me aqui. Agora veja, continua. Deus continuou, não chegues para cá, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra. A revelação continua, olha só, diz mais, eu sou Deus. Eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É o que Deus está dizendo. Eu sou o Deus da história. A história está nas minhas mãos. Eu conheço o teu passado, eu conheço o teu presente e eu conheço o teu futuro. Eu sou Deus, soberano sobre os céus e sobre a terra. E disse mais, continua, certamente vi a aflição do meu povo da IPI do Rio Pequeno. Falando, certamente vi a tua aflição. Eu sei ouvir o teu clamor. Ele não só ouviu a tua dor, ele ouviu quando você orou. Ele te ouve quando você no teu segredo. A gente, até quando você não abre a boca. O salmista chega a falar, te dou graça por corações que foram respondidas sem nem antes mesmo eu abrir a minha boca. Às vezes você nem precisa abrir a boca e Deus já está respondendo e ouvindo a tua oração. Continua.
Por isso eu desci aqui hoje. Por isso eu vou visitar a sua casa. Por isso eu vou entrar no seu lar. Por isso eu vim nessa igreja hoje para livrá-lo das mãos do seu inimigo e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa, ampla, terra que manda leite e mel. Eu vou visitar você e vou trazer provisão para a sua vida, diz o Senhor. Eu vou te colocar num lugar. Sabe o que Deus está dizendo? Literalmente, tem gente que está trabalhando e nem sabe que está trabalhando por você. Tem gente que está construindo e nem tem ideia, está construindo a casa que você vai morar. É o que estava acontecendo ali. E continua no versículo 9. Pois o clamor dos filhos da IPI, Rio Pequeno, até mim, chegou até mim. E também veja a opressão com que os seus inimigos o oprimem. Escute, o Brasil pertence ao Senhor Jesus Cristo. Não importa a polarização, não importa as ideologias, não importa a perseguição, essa nação pertence ao Senhor Deus Todo-Poderoso. A mídia tenta nos convencer de que não há mais solução para o Brasil. Eu vim dizer que ela não está certa. O Brasil pertence ao Senhor Jesus e o dono do Brasil vai trazer liberdade, libertação, vida para a igreja brasileira. No versículo 10, vem agora, eu te enviarei a Faraó. Agora Deus está falando com Moisés, eu vou te mandar de volta para o local que você foi considerado criminoso. Deus tem dessas vezes, nos mandar de volta para onde nós passamos a nossa maior vergonha. Eu nem gosto muito da canção que fala assim, quem te viu passar da prova e não te ajudou, nem gosto muito. Mas tem hora que Deus faz esse tipo de coisa. Tem hora que Deus fala assim, vem aqui, eu vou fazer os teus inimigos verem que você mudou, que você não está mais onde eles te deixaram, que você não é mais a mesma pessoa. Quem não acreditou em você vai olhar e falar, será mesmo essa mesma mulher que eu vi há 5 anos atrás? Você vai falar, Deus mudou a minha história. Volte para o Egito, mas agora você não é mais assassino, você é libertador. Agora no versículo 11, então disse Moisés, vocês têm que responder essa revelação. Quem sou eu? Para ir a Faraó e tirar o povo de Egito, os filhos de Israel. Aí continua. Deus respondeu. Deus tem muita paciência, não tem não? Porque se eu fosse Deus falar, vai para lá, vai embora, para de mudar, mas Deus fala, tem paciência. Eu serei contigo. Ou eu vou falar de novo. Eu serei contigo. Sabe, pastor, uma coisa que me maravilha no Evangelho de Mateus, é que ele começa e termina do mesmo jeito. No Evangelho de Mateus, no capítulo 1, e iniciar no capítulo 2, você vai ver Deus falando assim, o seu nome será Emanuel, que traduzido significa? É o início de Mateus. Agora, como é que termina o livro de Mateus? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Se Deus começa de um jeito, termina do mesmo jeito, é que ele saiba, você não está sozinha. Você não está sozinho. Eu jamais te abandonarei, eu sempre estarei contigo. Esse será o sinal que eu te enviei. Depois de haver ensinado o povo de seguireis a Deus nesse monte. Agora, no versículo 13, continua. E disse mais Deus, Moisés a Deus. Moisés continua insistindo na sua desculpa. Quando eu vier. Essa pergunta é muito importante. Apesar de ser uma reclamação, é muito importante porque ela provoca de Deus a maior revelação que já foi dada sobre Deus na história. Moisés faz uma pergunta. E sabe o que muitos de nós não entendemos na pergunta de Moisés? É que ela é comparativa. Porque Moisés cresceu num lugar onde tem muitos deuses. Então ele quer saber, quando eu voltar lá, tem muitos deuses. Então vão me perguntar, quem é esse Deus? Quem é esse outro Deus que você está falando? Aí Moisés falou, o que eu vou dizer? Agora Deus vai responder. Nosso último versículo, veja Deus 14. Agora veja Deus, disse Deus a Moisés. Vamos lá ler juntos, vamos lá? Disse Deus a Moisés. Eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel. Eu sou. Me enviou a vós todos. Essa foi a maior revelação que Deus deu de si mesmo. Ele está dizendo a Moisés, não me compare com os outros deuses.
Não me olhe do mesmo jeito que você olha qualquer pessoa. Eu sou o que sou. Essa declaração de Deus deve ser o fundamento da nossa vida, deve ser o fundamento do teu casamento, o fundamento do ministério da igreja aqui, o fundamento da nossa adoração, deve estar na base e no topo das nossas vidas. O seu casamento tem que ser baseado nessa realidade. Ele é. No meu casamento, Deus é. No meu trabalho, Deus é. Aliás, foi o que o pastor começou a dizer aqui no começo. Ele falou aqui no momento de adoração: Deus é. No meu trabalho, Deus é. Na igreja, Deus é. Nas minhas histórias, Deus é. Em tudo que eu faço, Deus é o que Ele é. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Eu gosto de pensar assim, eu até escrevo poemas, eu escrevi um texto longo para tentar entender o que Deus está dizendo aqui. Quando Deus fala, eu sou o que sou, Ele está dizendo, eu sou absoluto, e não existe verdade fora de mim. Nada é absoluto fora dele. Ele está dizendo que Ele é o princípio, a origem e a resposta. Não existe nenhuma realidade além ou fora dela, a não ser que Ele mesmo aqui. Quando Ele fala que Ele está dizendo que Ele é o criador de tudo, totalmente independente, tudo vem dele, tudo depende dele. Quando Ele está dizendo que Ele é, está dizendo, eu sou imutável, eu sou mesmo ontem, hoje e serei para todo sempre. Ele está dizendo, eu não posso ser aperfeiçoado, eu não posso ser melhorado. Ele está dizendo, eu não estou crescendo, não estou me tornando algo que eu não sou, não. Eu sou, eu não tenho começo, eu não tenho meio, eu não tenho fim. Ele está dizendo, olha, eu sou o padrão absoluto de toda a beleza, de toda a moralidade e de toda a bondade. Quando Ele diz, eu sou o que sou, Ele está dizendo, os anjos mudam, a terra muda, os céus mudam, o homem muda, mas eu não mudo. Quando Ele diz, eu sou o que sou, Ele está dizendo, eu sou autoexistente e sempre existi. Não fui criado por ninguém, estou acima de qualquer limitação do tempo. Ele está dizendo, eu não tenho começo nem fim. Ele está dizendo, eu sou infinito, o tempo e espaço não podem me limitar. Ele está dizendo, tenho poder, sou soberano sobre os céus e a terra. Ele está dizendo que sabe de tudo. E cuida de tudo. Ouve tudo. E Ele te ama antes mesmo de você o amar. Esse é o Deus que Moisés viu. Qual foi a reação de Moisés? Ele fala, eu cobri o rosto. Alguém lembra o que os anjos fizeram no texto de Isaías? Com duas cobriam o rosto. Isso é adoração. Então nós ouvimos Jó falando, eu falei do que não sabia. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isso é adoração. Então nós ouvimos os serafins cantando, Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia de sua glória. Isso é adoração. Ouvimos a mulher samaritana falando, tu és profeta. Ouvimos ela correndo para a cidade falando, ele, o Messias. Isso é adoração. Ouvimos o missionário Manuel hoje cantando com a esposa, ninguém é igual a Jesus. Isso é ouvimos e vemos você sentado nessa igreja hoje e cantando, eu te busco, te procuro, ó Deus. Isso é adoração, porque Deus se revela, nós respondemos. Amém. Isso muda tudo, porque agora a minha atitude, eu vim para a igreja mudar. Eu não venho para a igreja para passar mais um domingo, eu não venho para a igreja só para ficar na mídia, eu não venho para a igreja só para tocar, eu não venho só para ouvir, eu venho porque estou respondendo à revelação de Deus. Deus se revela a nós. Temos correndo de casa, eu vou lá, eu preciso responder a Deus, eu preciso falar para Ele que eu amo, eu preciso falar para Ele que esse rio está dentro do meu coração. Então ninguém precisa falar, levanta a mão, você já entra com a mão levantada. Ninguém precisa falar, dê glória a Deus, você já dá glória a Deus. Ninguém precisa fazer você chorar. O Espírito Santo fala assim, eu estou tocando a sua vida, eu estou mudando a sua história, eu sou Deus da tua vida. E você responde clamando, Senhor, te quero ouvir sua voz, Senhor, mas... E assim
e assim vai. Isso é a adoração que Deus deseja, baseado na revelação. E para eu terminar, eu preciso falar que enquanto a adoração que Deus deseja passa pelo caos, vem pela revelação, nos vai responder, ela nos confronta também. Amém? Amém. Sabe por quê? O ser humano é um ser confuso. É um ser angustiado. Nós somos fingidores. Fingimos tanto que chegamos a fingir que é dor, a dor que realmente estamos sentindo. Fingimos, o poeta falou, fingimos tanto que fingimos que é dor, a dor que deveras sente. Você pergunta, como é que você está? Está tudo bem. Chegamos na igreja sorrindo, como se o mundo estivesse todo sorrindo para nós. As famílias estão destruídas, o coração está quebrado. Eu sei que você não é isso que você tenta mostrar aqui. Seu coração está angustiado. Tem perguntas que você tenta fazer, que você não tem coragem de fazer, porque a resposta é difícil de engolir. Sabe qual é uma dificuldade humana? É parar para olhar para si mesmo. A adoração nos faz olhar para nós mesmos. Porque quando nós olhamos para Deus, a próxima coisa que Deus faz é vira para você, olha para você. E nós não queremos fazer isso. É por isso que muitas pessoas dentro do culto ficam distraídas, porque a adoração faz olhar para você e não vamos gostar do que vamos ver. Tem traumas, tem inseguranças, tem abusos na infância, abusos, um casamento violento, tem dúvidas, até mesmo sobre a sexualidade, tem perguntas que não sabemos responder, não temos coragem, mas a adoração nos confronta e fala, olha para você, senta aqui agora. Paulo fala que nós temos que ser fortalecidos no homem interior. Paulo está dizendo que a oração acontece no homem interior. Tem que parar e olhar para você. A adoração te obriga a olhar para dentro, a fazer um autoexame que somos mandados fazer quando a ceia acontece. Olhe para você. E o pastor Cláudio Duarte, em toda a sua forma peculiar de pregar, ele explicou o que é autoexame de uma forma mais esdrúxula que eu já ouvi, mas mais real também que eu já ouvi. Ele fala que saber o que é autoexame. Quando você vai no banheiro, faz número 2, você limpa, o que você faz? Você joga o papel para fora? Não, você olha. Aí você vê que está sujo. Se tiver mais papel, você joga esse, pega outro, limpa, você faz o que de novo? Olha, se tiver sujo, você dobra, limpa de novo, faz o quê? Você só para de limpar quando você perceber que saiu limpo o papel. Aí ele fala, isso é autoexame. É olhar para a sua própria sujeira e corrigir a sua sujeira. A adoração faz isso. Mostra para você que você tem problemas, que você tem coisas a ser resolvidas. Sabe que Moisés falou, ai de mim. Não, falou assim, quem sou eu? Chegou a falar, nem sei falar. Sabe o que Jó falou? Eu falei de coisas que eu não sabia, por isso me arrependo no pó e na cinza. Sabe o que Isaías falou? Ai de mim! Porque sou homem de impuros lábios. Eu falei de coisas que eu não sabia. A mulher samaritana, Jesus, que começou, vai chamar teu marido. Ela está onde eu me agacho. O que ele falou para você? O que ele mostrou para você? Ele mostra, na adoração ele nos mostra quem nós somos. Eu só vou mostrar o que acontece com Isaías, vou deixar os outros, porque o tempo já passou. A Bíblia fala que um dos serafins voou até mim com brasa viva que ele tirara do altar. Se o anjo pegou fogo com o instrumento, por que ele colocou nos lábios do profeta? Foi o fogo, ele pegou para não se queimar com o instrumento do anjo. Mas quando foi no profeta, ele queimou os lábios. Lembra qual foi a reclamação? Qual foi a revelação de Deus para Isaías? Teus lábios são impuros. Quando é que Deus foi queimar? Os lábios. Sabe o que Deus está dizendo para você? Eu me interesso por tuas feridas. Eu mostro a você não para te envergonhar, mas para te transformar. Amém. Eu não acredito em alguém que fala que adora a Deus e continua a mesma pessoa. A adoração transforma pessoas. E sabe como termina a adoração? De um jeito. Moisés voltando no Egito, Jó orando pelos seus irmãos, os seus acusadores, Isaías dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim, e a mulher samaritana correndo pela cidade, venham ver, quem adora se torna missionário. Quem adora, quer contar para o mundo, quer espalhar a notícia para o mundo,
quer falar para todo mundo: Jesus está vivo. E eu quero te fazer um convite para terminar. Se você é adorador, quero te fazer um convite. Você pode considerar várias opções, mas eu quero te convidar a se tornar missionário, orando por eu e Jones todo dia ou uma vez por mês. Faz esse compromisso. Eu vou orar por eles. Eu não vou lá em Moçambique, mas vou orar, vou interceder. E minha oração vai chegar no povo moçambicano. Enquanto você ora por nós vamos destruir o inferno lá em Moçambique. E você vai destruir comigo. Diga glória a Deus. Eu queria terminar convidando minha esposa aqui. Deixa eu te falar uma adoração. Eu quero terminar cantando: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Alguém conhece a música? Vocês conhecem? Vem aqui, Joel, por favor. Vamos cantar. Vocês sabem tocar essa música? Queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te. Posso? Vamos lá, por favor, vem. Vamos lá, vai ser bênção. Vai ser bênção. Cantar grande é o Senhor. Vamos terminar assim. Eu vou falar de novo, eu quero pedir desculpa porque para terminar no culto, vou dar tempo de chamar o Uber. Enquanto estou esperando o Uber, eu poderia te dar um abraço. Eu venho embora agora. Amém? Isso, mas vou voltar, pastor. Já combinamos, amém? Já fizemos um acordo. Em abril, vou estar de volta aqui. Glória a Deus. Aí nós vamos ter mais um dia inteiro junto aqui. Vamos comer, rir. Vou castigar o pessoal do louvor. Mas tem uns irmãos que estão preparando uma picanha para mim. Calango não. Camundonga é Moçambique que come. Eu vou comer camundonga aqui? Não, eu como picanha. Não de abóbora não, né? O Senhor das bênçãos. Na cidade do nosso Deus, no santo monte, alegria de toda a Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos,
Bendizemos o seu nome porque tu estás aqui. Tu és digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Ensina-nos a te adorar. Corrija a nossa adoração. Ensina-nos a contemplar a sua glória para contemplarmos do outro lado nós mesmos. Sermos confrontados por sua beleza, por sua grandeza. E assim sermos transformados em verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém.